Devocional Ouvindo Deus a cada manhã. Joyce Meyer. 19 de fevereiro. O Espírito Santo sabe o que fazer. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. João capítulo 16, versículo 11. Quando Deus envia o Espírito Santo para trabalhar na vida das pessoas, ele condena o pecado, não os pecadores. Ao longo da sua palavra, vemos a prova clara do seu amor pelas pessoas e o seu desejo de cuidar delas a fim de que possam deixar o pecado para trás e seguir em frente com os grandes planos dele para a sua vida. Nunca precisamos ter medo de deixar que Deus nos mostre e nos fale sobre o que estamos fazendo de errado. O Espírito Santo vive dentro de nós. Seu trabalho é nos guiar, ensinar, ajudar na oração, nos consolar, convencer do pecado e nos dirigir à medida que cumprimos o plano de Deus para a nossa vida. Podemos confiar no Espírito Santo porque ele sabe exatamente o que precisa ser feito em nós e no tempo certo para isso. Em outras palavras, podemos dizer que estamos quebrados. E ele sabe como nos consertar. Estou certa de que o Espírito Santo está operando em você e com você, em alguma área da sua vida, assim como está fazendo com todos nós. Eu o encorajo a se submeter a ele completamente, porque ele sabe o que está fazendo e o fará exatamente na maneira certa. Se as pessoas tentarem nos consertar ou tentamos consertar a nós mesmos, geralmente só pioramos as coisas. Mas o Espírito Santo trabalha de forma misteriosa para realizar as suas maravilhas. Talvez nem sempre entendamos ou nem mesmo gostamos do que ele está fazendo, mas o resultado final será glorioso. Relaxe, desfrute o dia e agradeça a Deus, porque ele está trabalhando em você. A palavra de Deus para você hoje. Relaxe e deixe Deus agir. 20 de fevereiro. Viva do jeito de Deus. Ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Dai-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o teu nome. Salmo 86, verso 11. Se ouvimos a voz de Deus e vivemos do jeito de Deus, se escolhemos servi-los, podemos evitar ter longas quedas de braço com Ele. A sabedoria nos diz para deixarmos Deus fazer conosco o que quiser, para não continuarmos dando voltas em círculos ao redor da mesma montanha o tempo todo. Ver Deuteronômio capítulo 2, versículo 3. Conheci pessoas que têm lutado com os mesmos obstáculos e problemas por 20 ou 30 anos. Se elas simplesmente tivessem obedecido a Deus no princípio, teriam seguido em frente com suas vidas há muito tempo. Independentemente do quanto podemos gostar de onde estamos, quando Deus nos encontrou,
Ele não permitirá que fiquemos ali estagnados. Ele tem novos lugares para nos levar e novas lições a nos ensinar. Ele quer nos manter cheios de vida, cheios de crescimento e cheios dos seus propósitos e planos. Deus nos disse: se você não prestarem atenção em mim, se me ignorarem e não derem ouvidos às minhas repreensões, vou gritar com vocês. Vou tentá-lo ajudá-los, mas se vocês continuarem a fechar os seus ouvidos a mim, virão a mim em pânico quando estiverem problemas. Ver Provérbios capítulo 1, versículo do 24 ao 28. Deus é misericordioso e longânimo, mas chega um momento em que temos de entender que simplesmente precisamos ser obedientes a Ele. Quanto mais cedo obedecermos e começarmos a viver do jeito de Deus, mais cedo poderemos prosseguir com nossa vida em avanço nos bons planos de Deus. A palavra de Deus para você hoje. Ore, obedeça e não demore. – 21 de fevereiro. Deus se importa com cada detalhe. Não se vende 2 pardais por uma moedinha. Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenha medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Mateus capítulo 10, versículo 29 a 31. Deus quer falar com você todos os dias por meio do poder do Espírito Santo. Ele deseja conduzi-lo passo a passo, para fora dos problemas, para dentro das boas coisas que tem reservado para você. Ele se importa com os mínimos detalhes da sua vida. De acordo com o versículo de hoje, ele está atento até a quantidade de cabelos em sua cabeça. Ele se importa com os desejos do seu coração e quer revelar a você a verdade que o libertará da preocupação e do medo. O plano de Deus de ter um relacionamento íntimo com você existe antes mesmo do seu nascimento. Como você pode ler no Salmo 139, versículo 16, os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Deus conhece todos os nossos dias e tem um plano para cada um deles. Se perguntarmos a Ele o que devemos fazer a cada dia e acreditarmos que Ele está nos guiando, descobriremos que estamos cumprindo os seus planos para as nossas vidas. Parece incompreensível que Deus possa ter um plano para cada pessoa na Terra, mas também traz uma grande paz saber que Ele pode pegar o caos e transformá-lo em algo significativo e que vale a pena. Dedique tempo para conhecer a Deus, porque o seu plano somente é desenvolvido através de um relacionamento íntimo com Ele. A palavra de Deus para você hoje.
lembre-se de que Deus está atento, até nos pardais, e Ele com certeza está no controle de qualquer coisa que a vida lhe traga hoje. – 22 de fevereiro. A verdadeira satisfação. Pois Ele satisfaz a alma sedenta e cheia de bens, a alma faminta. Salmo 107, versículo 9. Espero que você tenha experimentado momentos com Deus que foram extremamente satisfatórios para você. Ele é o único que pode realmente satisfazer a alma ansiosa. Portanto, não perca o seu tempo com buscas vazias. Independentemente do que possuamos, ou de onde vamos, ou do que façamos, nada além de Deus pode realmente nos satisfazer. Dinheiro, viagens, casas, móveis, roupas, grandes oportunidades, casamentos, filhos e muitas outras bênçãos pode certamente ser empolgante e gerar felicidade. Mas a felicidade baseia-se no que está acontecendo em dado momento, enquanto a verdadeira alegria que Deus quer que tenhamos baseia-se em uma certeza interior, que, independente completamente das circunstâncias externas, nunca ficaremos satisfeitos de forma consistente, a não ser que colocamos Deus em primeiro lugar em tudo, e quando fizermos isto, Ele acrescentará as coisas que desejamos. Ver Marcos capítulo 6, versículo 33. Gastamos tempo e dinheiro e fazemos planos cuidadosos para nos alimentar fisicamente todos os dias. Às vezes, até sabemos em um dia antes o que vamos comer no dia seguinte. Assim como precisamos alimentar o nosso corpo natural, precisamos também nos alimentar espiritualmente. Geralmente parece que pensamos que podemos ter um ótimo relacionamento com Deus sem nos alimentarmos com a Sua palavra e nos enchermos com a Sua presença. Busque-o pelo menos com a mesma diligência que você busca o alimento físico. Fomos criados para desfrutar um relacionamento vivo e vital com Deus. E alguma coisa sempre estará faltando a cada um de nós até que façamos isso. Se dedicarmos tempo para nos banquetear com a Sua palavra e desfrutarmos a Sua presença todos os dias, experimentaremos uma satisfação profunda e contínua. A palavra de Deus para você hoje. Alimente a sua alma, assim como você alimenta o seu corpo. – 23 de fevereiro. De dentro para fora. Cheia de esplendor, está a princesa em seus aposentos, com vestes enfeitadas de ouro. Salmo 145, verso 13. Durante a época de Natal, as vitrines das lojas de departamento geralmente apresentam presentes brilhantes com laços amarrados perfeitamente. Esses presentes podem parecer desejáveis, mas se abrirmos, não encontraremos nada dentro. Eles estão vazios, pois são apenas para exposição. Nossa vida pode ser assim também.
como uns pacotes lindamente embrulhados, sem nada de valor por dentro. Do lado de fora, nossa vida pode parecer atraente ou até invejável para outros, mas por dentro podemos estar secos e vazios. Podemos parecer espirituais por fora, mas não tem nenhum poder por dentro se não permitirmos que o Espírito Santo faça sua habitação no nosso coração. O versículo de hoje enfatiza a importância da vida interior. Deus coloca o Espírito Santo dentro de nós para trabalhar na nossa vida interior, nas nossas atitudes, reações e motivações, prioridades e em outras coisas importantes. À medida que nos submetemos ao senhorio de Cristo no nosso interior, sentiremos quando Ele estiver falando conosco e experimentaremos a sua justiça, paz e alegria crescendo dentro de nós, para nos conceder poder para uma vida abundante. Ver Romanos capítulo 14, versículo 17. O Espírito Santo habita dentro de nós para nos tornar mais e mais semelhantes a Cristo e para nos encher com a sua presença e direção, a fim de que tenhamos algo para compartilhar com os outros, algo que venha bem do fundo do nosso ser e que seja valioso, poderoso e transmita vida a todos com quem interagimos. A palavra de Deus para você hoje: ponha o foco mais na sua vida interior do que na sua vida exterior. 24 de fevereiro. Deixe o Espírito assumir a direção. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o seu Deus, que lhe ensino o que é melhor para você, que o dirige no caminho em que você deve ir. Isaías 48, versículo 17. A maioria das pessoas tem medo de não ser como todo mundo. Muitas pessoas se sentem mais à vontade seguindo regras específicas do que ousamos seguir a direção do Espírito Santo. Quando seguimos regras feitas por homens, agradamos as pessoas. Mas quando nos levantamos por fé e seguimos o Espírito de Deus, agradamos a Ele. Não precisamos nos sentir pressionados a orar, de certa maneira, por determinados períodos, ou forçamos em coisas específicas, porque outras pessoas estão fazendo isso. Em vez disso, precisamos ser livres para expressar a nossa singularidade. Enquanto oramos da maneira que Deus está nos ensinando, Deus usa cada um de nós para orar sobre coisas diferentes. E assim, todas as coisas que precisam de oração são cobertas. De algum modo, nos sentimos seguros quando estamos fazendo o que todo mundo está fazendo. Mas o triste fato é de que não nos sentiremos realizados até aprendermos a desamarrar o barco do cais, por assim dizer, e deixar o oceano do Espírito de Deus nos levar para onde Ele quer. Passei muitos anos amarrado ao cais, seguindo regras e regulamentos de oração específicas que outros haviam me ensinado. E foi um bom começo, mas finalmente minha experiência de oração
se tornou muito árida e monótona. Quando aprendi a desamarrar o barco do cais e me entregar à direção do Espírito Santo, um frescor e uma criatividade vieram e foi maravilhoso. Descubro que o Espírito Santo me conduz de uma forma diferente quase todos os dias. Quando oro, não faço mais isso de acordo com as regras, regulamentos e relógios. Comece agora mesmo a pedir a Deus para lhe mostrar quem você é na singularidade que Ele lhe deu e para ajudá-lo a ouvir e a seguir a sua voz, de acordo com a maneira maravilhosa e exclusiva que Ele o criou. A palavra de Deus para você hoje: desamarre o seu barco do cais e deixe Deus assumir o leme. – 25 de fevereiro. A intimidade gera liberdade. Então Jesus disse: quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou, e que nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente do que o Pai me ensinou. João capítulo 8, versículo 28. Perguntei a Deus em várias ocasiões o que Ele queria que eu fizesse em situações específicas. E Ele respondeu: faça o que você quiser fazer. Na primeira vez que eu ouvi dizer isso, tive medo de acreditar que Deus me daria esse tipo de liberdade. Mas agora sei que Ele nos dá cada vez mais liberdade à medida que crescemos e amadurecemos espiritualmente. Enquanto eu pensava sobre isso, percebi que tudo o que eu precisava fazer era pensar nos meus próprios filhos. Quando eles eram pequenos e inexperientes, eu tomava todas as decisões por eles. À medida que ficaram mais maduros, eu os deixava fazer mais as coisas que eles queriam fazer. Eles tinham estado junto de David e de mim por muito tempo e estavam começando a conhecer o nosso coração. Agora todos os nossos 4 filhos estão crescidos e na maior parte do tempo eles fazem o que querem fazer e raramente nos ofendem, porque conhecem o nosso coração e agem de acordo. Depois que caminhamos com Deus por alguns anos, passamos a conhecer o seu coração, o seu caráter e os seus caminhos. Se estamos comprometidos em segui-los, Ele pode nos dar mais liberdade, porque nos tornamos um com Ele. À medida que crescemos espiritualmente, desejamos cada vez mais honrar a Deus e refletir o seu coração em tudo o que fazemos. O nosso espírito fica cheio com o espírito dele, e nós desejamos começar a se mesclar com o dele. No versículo de hoje, lemos que Jesus faz e diz somente o que o Pai lhe ensinou. Eu o encorajo a buscar essa unidade com Deus, para que você também não faça nada por sua direção própria, segundo os seus próprios desejos ou na sua própria força, mas que você desfrute da tamanha intimidade com Deus, que os seus desejos se tornem um com os dele. A palavra de Deus para você hoje: deixe que os desejos de Deus sejam os seus desejos.